Seja muito bem-vindo para a nossa mega aula de mandarim hoje. E o assunto desta vez é referente à partícula ma, tá? É isso que eu quero começar a nossa mega aula de hoje, falando desse cara aqui, tá? Porque muita gente pergunta, Lin, o que significa esse ma no final da pergunta, né? Ou todas as perguntas em mandarim precisa ter esse ma no final? Como é que funciona, né? Então essas dúvidas eu vejo que são muito frequentes, né? Então eu resolvi explicar para você que está me assistindo agora, a tirar de uma vez por todas essa dúvida, entender realmente de fato o que essa palavra quer dizer. Por que ele é tão presente assim no mandarim e quando que eu devo usar, quando que eu não devo usar, tá? Então, eu gostaria de começar com uma linha de raciocínio para você entender, tá? E você vai ver que é muito simples. Bom, todo mundo sabe que no mandarim existem as entonações, né? Você percebe que ele é um idioma muito nasalado, você precisa respeitar de fato essas entonações, essas variações de som, né? E falando isso, né? Você deve entender a importância, então, de seguir essas entonações para que, muitas vezes, se você falar de um som diferente, pode estar distorcendo, né? E você acaba falando algo que você não queria dizer, tá? Ou seja, a palavra, só de você mudar a entonação, pode ser que ela mude o significado de fato, tá legal? Então, por exemplo, vamos pensar agora comigo nessa questão do português mesmo, tá? Que provavelmente é sua língua nativa, né? Então, quando eu comecei a aprender português, eu me deparava com essa situação aqui, ó. Por exemplo, ele é Zeca, né? Zeca, peguei um nome qualquer. Então, ele é Zeca. E o de baixo é o quê? Ele é Zeca. Então, o que acontece? Nessa situação, você percebe que são duas frases exatamente iguais, só que tem uma diferença, que é uma é afirmativa e a outra ela é interrogativa. Mas como é que eu sei que ela é interrogativa e não afirmativa ou vice-versa? Por causa da entonação em português, né? Então você fala, ele é Zeca. Você está confirmando, você está afirmando. Depois você fala assim, ele é Zeca. O que aconteceu? Eu mudei a entonação da frase, logo mudou o sentido dela, né? Eu transformei essa frase afirmativa em uma interrogativa, ou eu posso fazer o contrário também, né? Mas você já sabe que no mandarim você não pode desrespeitar, podemos assim dizer, a entonação. Então, nesse caso aqui, eu, em chinês, não poderia falar de outra forma. Eu só posso seguir uma única entonação, uma única regra de entonação. Só que como é que eu vou saber, então, se é uma pergunta ou não? Aí eu coloco o ma no final. Deu para entender? Então, esse ma aqui, ele serve para você fazer uma pergunta quando você não pode fazer a variação de entonação para fazer a pergunta como no português. Tá legal? A gente chama isso de partícula interrogativa, que são o quê? São palavras que a gente usa para fazer pergunta. Então, como, quem, onde, porquê, de que forma, que horas, quantos, né? Então, são essas palavrinhas que a gente usa para fazer uma pergunta. E o ma é uma delas, tá? É uma delas, tá bom? Então, aqui, né, para você entender, seria assim, ó, em chinês. Ele é Zeca. Ponto. Aqui, nesse caso aqui, pela linha de raciocínio do mandarim, seria ele é Zeca ma. Ou seja, eu coloquei o ma, virou uma pergunta. Entendeu? Bom, então, vamos traduzir isso direto para o mandarim, né? Então, no mandarim, ó, seria ta shi Zeca. Ele tá é aberto, tá, e é primeiro tom. Primeiro tom é esse risco, né, reto. Então você vai ler ele como se tivesse, como se fosse tipo um T, A, entendeu? Então fica tá, ok? Então fica tá, shi. O shi é forte, né, quarto tom. Então é o nosso crase, né, o craseado. Então tá, shi, ok? Tá, shi, Zeca, ok? E aqui embaixo também. Então ficaria tá, shi, Zeca ma. Então, afirmativa, ta shi Zeca. Interrogativa, ta shi Zeca ma.
Ou seja, é igualzinho. Um é com ma, outro sem ma. O sem ma é afirmativa, com ma é uma pergunta. Ele é Zeca, ele é Zeca. Deu pra entender? Então, quando eu comecei a aprender português, eu tinha uma extrema dificuldade em identificar, porque assim, caramba, só de eu mudar um pouquinho a entonação, eu estou fazendo uma pergunta, ao invés de afirmar, ou ao contrário, né? Só de eu alterar um pouquinho, né, a minha entonação, eu queria estar perguntando, mas eu estou afirmando. Às vezes eu fazia a pergunta, né? Ele é Zeca? Tipo, na minha cabeça, né? Tô perguntando isso aqui, ó. Taxa Zeca ma. Tipo, ele é Zeca? Só que na hora que tô falando, eu falo, ele é Zeca. Aí a pessoa fala assim, tá, e? Tipo, a pessoa não entende que era uma pergunta minha, entendeu? Então, quem disse, né? Quem disse que só em mandarim existe essa questão de entonação? Em português também tem, eu acabei de provar para você que existe, nesse caso aqui. Ele é Zeca, ele é Zeca. Tá vendo? Entonação bem sutil, você consegue captar esse som muito facilmente, as entonações, a variação disso, você consegue repetir isso, mas, né, as pessoas ainda reclamam que o mandarim é muito difícil por causa das entonações, né, que no português não é assim. Tá aqui. Eu mostro para você que existe sim essa possibilidade do português também. Enfim, não estou aqui também para arranjar treta com ninguém, mas só para você mostrar realmente de que existe essa característica no idioma também, tá? Lógico, né? Lógico, estou exagerando aqui, que em português são algumas situações específicas, no mandarim ele é muito mais frequente, né? Mas, deixando a brincadeira de lado, é assim que funciona esta palavra ma no caso, tá? Então, você percebe que são situações que você tem que seguir a entonação, e aí como é que você faz uma pergunta então? Colocando o ma no final, tá? Muito bem, então vamos para o vocabulário dessa aula aqui. Eu gostaria de começar aqui com esta palavra aqui, tá? Ren, tá? Ren. Eu sei que esse R aqui, né, a galera sempre empaca aí por causa do R, né? E existe mais de uma forma de ler. Tem gente que fala Ren, tem gente que fala Jan, né? Tipo, como se tivesse um D mesmo. E tem gente que fala com J, enfim, né? Não importa. Cada pessoa tem um sotaque, cada pessoa, né, dependendo do lugar que a pessoa é, isso pode estar variando também, tá? Mas eu acredito, né, que a leitura correta para ele, né, na minha concepção, seria Ren, tá? Então você meio que fecha os dentes, coloca a língua enrolado e você faz esse som, ó. J, J, J. E aí você coloca o EN no final. Então fica Ren, 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 ok? Então essa é a leitura onde eu acredito que é o mais correto possível, tá? Lógico que se você falar de uma forma um pouquinho mais diferente, devido ao sotaque do professor, tal, da pessoa que você estiver ouvindo, né, ou se comunicando no momento, pode ter umas mínimas variações, tá? E não quer dizer que tá errado, tá? Mas tem tudo a ver com sotaque, né? Que nem em português, né? Você pode falar porta ou você pode falar porta, né? Qual que tá certo? Os dois estão certo. É questão de sotaque. Então, aqui no R no chinês também a mesma coisa. É questão de sotaque, tá? Não existe errado, não existe o certo, tá? Existem variações, ok? Bom, então a palavra Ren significa pessoa, tá? Pessoa mesmo, ser humano. Então a pessoa, um ser humano, né, em chinês, ele se fala Ren, ok? E vamos falar de nacionalidade, né? Para você falar de nacionalidade é muito simples. Basta você colocar o país, né? E colocar a palavra Ren depois, tá? Então eu trouxe aqui 5 países só para a gente brincar um pouquinho com eles, tá? Então, ó, o primeiro é Paxi, ok? Paxi. O B de bola, ele tem som de P de pato, tá? Então, você não vai ler Baxi, você vai ler Paxi, ok? Então, Paxi. E o X tem um macetezinho para você ler ele, tá? Você vai, tipo, fechar os dentes e abrir os lábios para as laterais, tá? Então você vai ler assim, ó, xi, xi, ok? Então fica paxi, ok? Então, paxi significa Brasil, tá bom? Brasil, paxi. Depois o próximo é Zhongguo, ok? A sílaba é assim, ó, Z-H-O-N-G,
e depois o G-U-O, tá bom? Então, duas sílabas. Então, aqui, primeiro é zong, zong, tá? Zong, zong, guo, guo, como se fosse C, tá? Em vez de G, não é guo, é guo. Então, fica zhongguo. Zhongguo significa China, tá? Então, Paxi, Brasil. Zhongguo seria China. Depois você tem aqui, ó, um bem facinho, Itali, né? Itali, só de ouvir você já sabe o que é, né? É Itália, né? Então, Itali é Itália. Você percebe que as três sílabas, elas são em quarto tom. Itali, ok? Então você vai ler ele meio que quebradão assim mesmo, né? Bravo, Itali, como se fosse um italiano falando. Depois você tem Xibanya, Xibanya, os dois primeiros, né? Em primeiro tom, Xiban, depois Ya. Então, Xibanya significa Espanha, tá bom? Espanha, Xibanya. Falando rápido, né? Ele até associa um pouquinho o som dele, né? Xibanya. Depois você tem Meiguo, Meiguo. Então, Meiguo significa Estados Unidos, tá bom? Estados Unidos. Então, de novo, Paxi, Zhongguo, Itali, Xibanya e Meiguo, tá bom? Então, esses são os países aí que eu trouxe pra gente estar usando eles como exemplo, tá? E aí você pode colocar então a palavra Ren logo depois de todo esse país e você vai estar falando a nacionalidade da pessoa, tá? Então se eu falar assim, ó, Paxi Ren, Paxi Ren, eu estou falando de brasileiro. Se eu falar Zhongguo Ren, é chinês. Lembrando que é nacionalidade, tá? Zhongguo Ren é chinês, pessoa nascida na China. Não é que não é o idioma chinês, tá bom? Não é a língua, tá bom? Isso aqui é nacionalidade. Então, Zhongguo Ren é chinês pessoa, né? China pessoa, ou seja, chinês. Depois, Itali Ren. Itali Ren seria o quê? Italiano. De novo, nacionalidade que estamos falando, tá? Depois, Xibanya Ren. Xibanya Ren seria espanhol. Depois nós temos então Meiguo Ren, Meiguo Ren, que é americano, né? Então, ó, de novo, Paxi Ren, Zhongguo Ren, Itali Ren, Xibanya Ren e Meiguo Ren. Então, você viu aí a simplicidade, né, de você estar falando da nacionalidade de uma pessoa, né? Então, basta você colocar o país e depois você colocar a palavra Ren, que aí dá a nacionalidade da pessoa. Tá legal? Bom, dito isso, né? Coloquei aqui só pra gente acabar linkando, né? Basta você então acrescentar o Ren no final dessas palavras, tá? Então, mais uma vez para você pegar muito bem a parte auditiva que é muito importante, né? Então, ó, Paxi Ren, Zhongguo Ren, Itali Ren, Xibanya Ren e Meiguo Ren, ok? E para falarmos sobre o idioma, aí é um pouco diferente, tá bom? Eu vou colocar o idioma que é falado para cada país que a gente acabou de ver agora, tá? Então, ó, primeiro, Paxi, que seria Brasil, você vai falar Puwen, Puwen. Puwen significa português, né? Porque então é português, por isso que tem o Pu no caso, tá? Que vem de Portugal. Não português de Portugal, mas Puwen seria a palavra português, né? Então, ó, o P, né? É legal que a gente tem esse exemplo aqui, ó. O B tem o som de P de pato, né? Então fica pá, pá e não ba, tá bom? E quando tiver o P, você vai meio que assoprar ele. Então, em vez de você falar pu, você vai falar pu, ok? Pu. É meio que, você não vai soprar a sílaba inteira, mas tipo, no comecinho, quando você está soltando a palavra, a sílaba, você vai ler ele meio que assoprado. Então fica pu, puwen, puwen, tá? Então, Paxi, puwen, ok? Depois, Zhongguo, que é China, né? Vai falar chinês, né? Então, chinês é Zhongwen, Zhongwen.
Zhongwen, tá? Zhongwen, então, é chinês. E existe uma outra forma que eu queria mostrar para você aqui, que é Hanyu, Hanyu, ok? A N, ele é aberto, né? Ele não é Hanyu, ele é Hanyu, Han, aberto, tá bom? Então, Hanyu significa mandarim, tá? Então, chinês e mandarim. Então, você pode tanto falar assim, Zhongwen, ou você pode falar Hanyu. Porque assim, quando você fala Zhongwen, geralmente as pessoas remetem ao mandarim, né? Fica subentendido. Mas quando você fala o Hanyu, aí você acaba especificando que é o mandarim mesmo, tá legal? Então, existem essas duas formas de você falar, tá bom? Depois, Itali, né? Que é Itália. Italiano, então fica Italiwan, Italiwan, ok? Espanha é Sibanha, Sibanha. E aí, Sibanyawan seria espanhol, né? Sibanyawan. Aí aqui você tem Meiguo, que é Estados Unidos, e lá se fala inglês, né? Então, em inglês é Inwan, Inwan. É bom que dá para você lembrar do inglês, né? Então, você faz essa meio que associação aí, tá? Então, você lembra do Inwan, tá? De inglês, ok? Inwan. Muito bem. Então, de novo, ó. Puwen, Puwen. Zhongwen, Zhongwen. Ou Hanyu, Hanyu. Ou não, né? O próximo é Italiwan, Italiwan, que é italiano, né? Depois, Sibanha, Sibanyawan, Sibanyawan. Depois você tem Meiguo, Estados Unidos, que fala inglês, né? Então fica Inwan, Inwan, ok? Bom, dito isso, eu queria apresentar para você o verbo falar, né? O verbo falar é shuo, tá? Primeiro tom, shuo. Então, shuo significa falar, tá? E eu queria aproveitar então e falar não falar, né? Então, o não em chinês é pu, né? Lembrando que, de novo, que o B de bola, som de P de pato. Então fica pu, tá? Então, puxou é não falar, tá? Então, shuo e puxou, falar e não falar, ok? Lembrando que em chinês não tem conjugação verbal, né? Então o verbo vai estar sempre no infinitivo, ou seja, nesse estado aí original dele, shuo ou puxou. Você não varia ele de acordo com o pronome, por exemplo, tá bom? Então, ó, pashi. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma brincadeira aqui, uma dinâmica, podemos dizer, vai. Então, você vai falar assim, você não, né? A gente, né? Eu aqui vou falar que seria brasileiro fala português, né? Então, brasileiro é Baxi Ren Shuo Puwen, ok? Então, aqui, ó, país mais Ren, né? Então, Baxi Ren. Então, ó, Baxi Ren Shuo fala português, Puwen. Baxi Ren Shuo Puwen, brasileiro fala português. Zhongguo Ren Shuo Zhongwen ou Zhongguo Ren Shuo Hanyu, tá? Itali Ren Shuo Italiwan. Sibanha Ren Shuo Sibanyawan. Meiguo Ren Shuo Inguo Ren, ok? Então, uma dinâmicazinha aí só para você entender como é que funciona, tal, como é que fala, tá bom? E você também pode acabar falando, tipo, no seu caso, né? Então, se você quiser falar assim, eu falo tal idioma, né? Você vai falar assim, 我说葡文, 我说葡文, eu falo português, né? 我说中文, eu, 说, falar, e é o idioma que você quiser. Ou, por exemplo, italiano, eu não falo italiano, então eu vou falar assim, 我不说, né? 我不说意大利文，我不说意大利文。我说西班牙文，我说英文。Ok? Então você pode estar falando 说 ou 不说 para qualquer um desses aqui, certo? E falando sobre idioma, eu gostaria de falar dessa palavrinha especial aqui,
que é o hui, tá? O que a palavra hui quer dizer? A leitura para essa palavra, tá? Antes de a gente começar pelo significado dele, a leitura é assim, ó. Quando você tem o UI, é regra, tá, gente? Isso aqui é uma regra. UI, você vai ler U-E-I, tá? Então aqui você não vai ler hui, você vai ler huei, como se tivesse um E entre o U e o I mesmo, tá? Huei. E isso é só na leitura, tá? Na hora de você escrever, ele vai aparecer do jeito que você tá vendo nessa lousa aqui, tá? Então, você vai escrever H-U-I, mas na hora de você ler, falar, você vai falar huei, ok? Então, o que quer dizer a palavra hui? O hui, você vai usar ele para habilidades, tá? Algo que você sabe fazer como habilidade. Então, por exemplo, saber um idioma, saber cozinhar, saber nadar, saber dirigir, né? Então, essas situações a gente usa o hui, tá? Então, a gente usa o hui para falar de habilidades, né? Para quem sabe inglês, né? Em inglês tem uma palavra can, né? É muito parecido com o can, no caso, tá bom? E se não souber inglês também não tem problema nenhum, tá? Só precisa entender que ele é sempre voltado para habilidades, tá bom? Lógico que, né? Aí vai vir pessoas perguntando, mas Lin, ele pode significar indicador de tempo, futuro, né, tal. Esse é um papo para outro dia, tá bom? Eu sei que existe, obrigado por avisar, já estou adiantando essas dúvidas, tá? Mas nos comentários você pode perguntar mais sobre isso também, tá? Mas a aula de hoje, especificamente, eu quero falar sobre o hui no sentido de habilidade e não de outras coisas, tá legal? Bom, então o hui significa o verbo saber, né? Saber de ter habilidade, podemos assim dizer, tá bom? E ele remete às nossas... algo que a gente sabe fazer. Então, por exemplo, você pode estar falando dos idiomas, né? Que a gente acabou de ver aqui. Então, você pode falar assim, eu falo português. 我说葡文, né? Ou você pode falar assim, eu sei falar português, né? Você percebe que é muito parecido uma frase da outra, mas ele tem um plus aí, ele tem um mais aí, né? Então você pode falar 我会说葡文 ou 我说葡文, simples assim, tá? Então, essa é a função do hui. Bom, depois do hui, então, eu gostaria de falar para você que existem outras palavrinhas que podem confundir a sua cabeça, tá? Esse daqui, né? Então, hui você já entendeu. O hui significa saber, né? Ou poder no sentido de habilidade, né? Eu posso fazer tal coisa, eu sei fazer tal coisa, eu sei como fazer, né? Então, esse é o hui. O segundo, que você pode ver em alguns casos, é o 可以, tá? A letra K, ele tem um som assim mais assoprado, né? Então você fala k, tá? Então fica 可以. 可以significa poder também, tá? Mas ele é o poder de permissão, né? Eu posso fazer tal coisa, né? É permitido fazer tal coisa, entendeu? Então ele não é mais de habilidade. Esse aqui é sempre habilidade. Esse aqui não. Esse aqui é tipo de ter a permissão. Então, por exemplo, eu posso estacionar aqui? Eu posso fumar aqui? Eu posso fazer tal coisa, entendeu? Então, nesse sentido, você vai usar o 可以, ok? Então, 可以é mais de permissão. Eu posso, tá? Esse aqui eu posso falar em chinês, eu sei falar chinês, eu sei falar português, eu sei dirigir, eu sei fazer isso e fazer aquilo, né? E o 可以eu posso, né? No sentido assim, eu tenho a permissão, eu posso estacionar aqui, eu não posso fumar aqui, eu não posso fazer tal coisa de permissão, entendeu? Eu não posso jogar lixo no chão, não é permitido, sei lá, tá legal? E o outro que também é parecido, né, é a palavra não, ok? Não significa poder também. Nossa, como assim, Lin, né? Quantos poder? Então, o não significa poder também, mas ele é o poder no sentido de ter condição para fazer, né? Então, você fala assim, você pode pegar aquele negócio lá no alto, né, em cima do armário? Um exemplo, né?
Então, não está falando de habilidade, né? Ah, eu tenho habilidade de pegar coisas no alto. Não. Eu não estou falando de permissão, né? De tipo assim, ah, eu sou permitido a pegar coisas do alto. Não. É o poder de quê? O poder de eu conseguir fazer ou não. Entendeu? Então, o não, ele sempre vai remeter a esse sentido, né? De você conseguir fazer tal coisa, tá? Não. De você ter condição para fazer, tá legal? Então, não, condição, 可以, permissão, 有会, a habilidade, tá? Então, já anota aí. De novo, habilidade, permissão e condição, tá? Eu tenho condição de fazer, tá? Então, seja uma condição, né, de tipo fisiológica, né? Ah, eu sou grande o suficiente para poder alcançar algo no armário alto, ou eu tenho condição de conhecimento para poder fazer tal coisa. Ou, por exemplo, 我能, eu posso ensinar chinês, né? 我能 ensinar 中文, né? Então, eu posso, tipo assim, eu tenho conhecimento, então eu posso, né, por causa do meu conhecimento, fazer tal coisa, né? É diferente de falar assim, eu sei dar aula de chinês, né, que eu tenho habilidade, ou eu posso de, tipo, estar dentro da lei, né, do permitido, etc e tal, entendeu? Então, assim, por mais que esses três são parecidos, né, em alguns usos, né, eles existem essa diferença aí entre eles, tá? Mas fique tranquilo que talvez os mais usados, né, seja o 可以, nesse caso aqui, e o 会 também, né, de habilidade e permissão. Geralmente são os mais usados. O não também é usado às vezes, tá? Mas o que eu vejo, a frequência maior é nesses dois aqui, tá? Então só precisa saber diferenciar o habilidade e a permissão, tá? E se surgir esse, você já sabe que é condição, certo? Muito bem. Dito isso, vamos usar o 会 então para os idiomas que a gente acabou de aprender. Ó, então, ó, vou falar tudo em primeira pessoa, que seria eu, né? Então, ó, 我会葡文, eu sei português, né? Então, é uma habilidade que eu tenho. 我会葡文, 我会中文, né? 我会汉语, eu sei mandarim, né? Ah, eu posso usar 我会说? Pode. Você pode falar 我会说中文 ou 我会中文, né? É igual ao português, que seria eu sei falar mandarim ou eu sei mandarim, tá? Então os dois estão certos. Depois, 我不会意大利文, 我不会意大利文, eu não sei italiano. 我不会西班牙文, 我不会西班牙文, eu não sei espanhol. E 我会英文, 我会英文 ou 我会说英文, eu sei inglês, tá legal? Então, usando o 会 é isso aí que você vai... É esse sentido que você vai passar para a pessoa que está te ouvindo. Você está dizendo que você tem ou não tem uma habilidade nesse idioma, tá? Se você tem, você possui essa skill aí, tá? Desses idiomas, tá legal? O segundo, né, que a gente viu ali seria o 可以, né? O 可以é o poder, né? De poder de permissão, de tipo assim, ah, eu posso falar tal idioma, né? Então, não que seja uma permissão de tipo assim, ah, uma outra pessoa deixou você falar esse idioma, ou na legislação deixou... Não, também, mas nesse caso não. Nesse caso é tipo assim, ah, eu posso, de tipo assim, ah, eu posso fazer isso por você, entendeu? Então, 我可以说葡文, né? Eu tenho a permissão de falar em português. 我可以说中文, eu tenho a permissão de falar em chinês, eu posso. 我可以说汉语, eu posso falar em mandarim. 我可以说意大利文, eu posso falar em espanhol. Não quer dizer que eu sei, mas eu posso, né? 我可以说西班牙文, eu sei falar espanhol, eu posso falar em espanhol. E 我可以说英文, eu posso falar inglês, tá? Então, isso tem a ver mais com permissão, tá legal? E depois você tem o não, né? Que é tipo de condição. Ah, eu tenho condição de falar, né? Então, 我可以说, 我能说葡文, né? Eu posso falar português. 我能说中文, eu posso falar chinês. 我能说汉语, eu posso falar mandarim. 我能说意大利文, né? Seria eu posso falar italiano. 我能说西班牙文, eu posso falar espanhol.
E 我能说英文, eu posso falar inglês, tá? Dito isso, né, agora que você já entendeu, né, o 会, o 可以, o 能, né, eu vou trazer aqui algumas frases assim para você familiarizando aí, tá? A gente vai ler juntas as frases, ó. 他会说中文, 他会说中文 seria ele sabe falar chinês. Ele sabe falar chinês. Usei o 会 no caso, né? 我会写汉字. 我会写汉字. Ó, 写 é o verbo escrever, ok? 写. E o 汉字 seria caractere, ideograma, ou, em alguns casos, as pessoas chamam de o kanji ou kanji, né? Do japonês, né? Mas o kanji é mais japonês, né? Então, em chinês seria hanzi. Os pauzinhos, tá? Os famosos pauzinhos em chinês, você vai chamar de hanzi, ok? Então, 我会写汉字, eu sei escrever em chinês. Eu sei escrever em pauzinho, tá? 你会做饭吗? 你会做饭吗? 做饭 significa cozinhar, tá? 你会做饭吗 seria você sabe cozinhar, né? Então é uma habilidade, né? 你会做饭吗 você sabe cozinhar? Olha lá o ma, lembra do ma? Então se eu tiro o ma, 你会做饭 você sabe cozinhar. Uma afirmação. Se eu coloco o ma, 你会做饭吗 você sabe cozinhar? Né? Então, deu para entender então o uso do ma? Então, você usa o ma para você fazer uma pergunta, né? E nem sempre você pode variar a entonação como no português, né? Bom, depois, 你会唱歌吗? 你会唱歌吗? Seria, você sabe cantar, né? Cantar, 唱歌, tá? O CH tem um som assim bem peculiar, né? Você vai assoprar, né, o CH, e ele tem um som de tipo ch, 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 né? Então, mais ANG fica chang, 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 ok? O A é sempre aberto, chang, ok? Então, assopra e aberto, chang, ok? Então, ó, 你会唱歌吗? 你会唱歌吗? Você sabe cantar, né? Uma habilidade. Então, 唱歌, cantar, ok? E o ma também, uma pergunta. Se eu tirar o ma, eu estou afirmando, você sabe cantar. Coloquei o ma, você sabe cantar? Ok? Então, deu para entender, né? Como é que usa o ma. Depois, 爸爸会开车. 爸爸会开车. Então, o pai sabe, 开车 é dirigir, tá? 车 significa carro. E o kai nesse caso aqui significa dirigir. Então, dirigir o carro, 开车, ok? 爸爸会开车, o pai sabe dirigir, tá? Então, ó, pai de quem? Né? Não sei, depende do contexto, mas normalmente a pessoa está se referindo ao próprio pai, tá bom? Então, ó, leitura para você fixar aí a parte auditiva, ó. 他会说中文, 他会说中文, 我会写汉字, 我会写汉字. 你会做饭吗? 你会做饭吗? 你会唱歌吗? 你会唱歌吗? 爸爸会开车, 爸爸会开车. Ok? Então, todos eles, né? Eu peguei o 会 para você entender. São todas habilidades para alguma coisa. Ou depois eu coloquei mais sobre o 会, né, que é o foco, e agora eu estou colocando no negativo, né? Lembra que o negativo é o pu, né? Então vamos colocar o pu em todas as frases. Ó, 我不会说英文，我不会说英文, eu não saber falar inglês, tá? Ao pé da letra, eu não saber falar inglês. Sempre, o verbo sempre vai estar no infinitivo, né? Ou seja, na forma original dela. Então, 我不会说英文, eu não sei falar inglês. Isso que está dizendo essa frase. Depois, 妈妈不会做中国菜. 妈妈不会做中国菜, ok? Então, ó, a mãe, né, não sabe fazer China comida.
China, prato, né? O cai significa tipo prato de comida, não o prato em si, mas o prato de comida. Então, 妈妈不会做中国菜. A mãe não sabe fazer China comida. Então, a mãe não sabe fazer comida chinesa. É isso que ele está dizendo. Tá legal? Depois, 你不会游泳吗? 你不会游泳吗? Tá? Você não sabe. 游泳 significa nadar, tá bom? Nadar na piscina, nadar na água. Então, 你不会游泳吗? Tá? Então, 游泳é a habilidade de nadar, tá? 你不会游泳吗? Aí uso uma o quê? Para fazer uma pergunta. Você não sabe nadar? Né? Ah, Lin, eu poderia perguntar assim, em vez de não, eu fazer assim, você sabe nadar, em vez de você não sabe nadar? Claro, pode sim. Esse foi apenas um exemplo que eu peguei, só para você entender, né? Então, eu posso sim tirar esse pu. Então, ficaria 你会游泳吗? Você sabe nadar, tá? Simples assim, tá bom? Pode sim usar assim o pu nesse caso. Depois, 我的弟弟不会用电脑. 我的弟弟不会用电脑 seria o quê? 我的 seria meu ou minha. Didi, no caso, irmão mais novo, tá bom? Didi. Então, Didi significa irmão mais novo. E 不会 é não sabe. 用电脑 usar computador, tá? Bastante palavrinha nova aqui, né? Então, ó, 我的 seria meu. Didi, irmão mais novo. 不会 não sabe. 用 é o verbo usar, tá? 用 então usar 用 e depois 电脑 então 电脑 significa computador, notebook, tá? Então o meu irmão mais novo não sabe usar computador, tá? 我的弟弟不会用电脑 ok? E por último, 你不会开车吗? 你不会开车吗? Você não sabe dirigir? Uma pergunta, né? Então você não sabe dirigir? É isso que ele está perguntando. Ah, e de novo, eu posso tirar o pu para perguntar se a pessoa sabe dirigir? Sim. Então ficaria 你会开车吗? Você sabe dirigir? Ok? Então, quando você usa o pu, é mais um achismo seu, né? Você não sabe dirigir? Né? Tipo, às vezes é um achismo, né? Tipo assim, eu achei que você soubesse, mas você não sabe dirigir? Né? Tipo assim, tô dando exemplos, né? Então você pode estar usando o pu ou não na frase de uma pergunta, tá bom? Leitura então. 我不会说英文. 我不会说英文. 妈妈不会做中国菜. 妈妈不会做中国菜. 你不会游泳吗? 你不会游泳吗? 我的弟弟不会用电脑. 我的弟弟不会用电脑. 你不会开车吗? 你不会开车吗? Ok? E nossa aula chega ao finalzinho dela. E eu espero que você tenha gostado de verdade dessa aula. E espero que você saiba usar essas palavras que a gente aprendeu hoje. Agradeço profundamente pela sua presença e 谢谢. Tchau, tchau.